Olá, boa tarde. Estamos no dia 19 de outubro de 2023. Vamos continuar a nossa série Governantes Invisíveis e Sociedades Secretas, gravando a de número 3. Aqui está. Superiores Invisíveis 3. Aqui está o mapa que vocês já viram. Esse mapa mostra exatamente a expansão do Islã. Ou seja, saindo da Arábia, vamos subir mais o mapa. Saindo daqui da Arábia, essa bota, Maomé conquista tudo, vai para a Ásia e aqui vai para a África. Então, desculpa, é o contrário. Aqui vai para a Ásia e aqui ele vai para a África. E aqui na África existe uma coisa chamada Estreito de Gibraltar. O que ele queria era ultrapassar esse estreito, entrar na Europa e conquistar a Europa. Então, ele começa na Arábia, vai para a Ásia, mas ele vem ao mesmo tempo, uma garra pela esquerda, uma garra pela direita. E aqui no norte da África, ele vai encontrar o Estreito de Gibraltar. Nós vamos dar em detalhes, aqui, tá vendo? Esse vermelho aqui é onde o império dele chegou na África, no norte africano. E aqui, em verde, está a Península Ibérica. Vamos mostrar depois com mais calma, mais detalhadamente, esse mapa, porque ele queria conquistar o Império Cristão, ou a cristandade. Mas nós sabemos que, na verdade, ele é um boneco, né, movido pela Carral hebraica. Comecemos. Então, agradecendo a todos, aos alunos, aos que visualizam. Nós já estamos com 2.680, quase 2.700. Nossa meta é 5.000. E obrigado demais aos nossos 8 caribus que nos sustentam. Vamos ler. Durante todo o tempo em que durou a expansão islâmica, os judeus eram vizires, conselheiros, altapatentes, ou ocupavam outros cargos de confiança, economistas, conselheiros econômicos, hoje nós diríamos ministro das finanças ou ministro da economia. Isso, os judeus eram para os árabes. Essa relação, portanto, era de mútua confiança total. Aconteceu também na Península Ibérica, ou seja, aconteceu na África, na Arábia, na África, na Ásia, e quando ele atravessou o Estreito de Gibraltar, aconteceu na Ibéria. Mas na Ibéria, nós vamos dar a vocês detalhadamente. Assim que o príncipe Tariq, nós já dissemos que Gibraltar é a fusão de Jebal, montanha, Tariq, o nome dele, montanha de Tariq. Vou mostrar para vocês aqui como é que o príncipe Tariq fez para atravessar o Estreito de Gibraltar. O mapa está bem grande, que é para vocês perceberem, sem dúvida nenhuma, que aqui, ó, Estreito de Gibraltar, está em inglês, mas todo mundo consegue ver, ó. Aqui é África, aqui é Península Espanha, portanto, aqui nós temos a Espanha. E Gibraltar é esse pedacinho aqui, é esse estreitozinho aqui. Então, Maomé só se interessava pelo norte da África, porque isso servia de ponte para ele invadir a Europa pela Península Ibérica. Península Ibérica é o nome que se dá à ponta da Europa, onde estão Espanha e Portugal. Então, ele vai e um príncipe chamado Tariq consegue. O Gibraltar ainda hoje é uma homenagem a esse príncipe. Mas o propósito deles não era tanto de Maomé.
é a dos judeus da Carral, que queriam assim destruir o cristianismo, a cristandade. Porque Maomé, os árabes, hoje convivem pacificamente com os cristãos, mas não convivem com os judeus. Né? Então vocês veem que eles usavam os outros povos quando eles queriam. A Carral é perversa, é má e tem planejamento diabólico. Mas, então, alguns sábios judeus tiveram medo de que essa expansão islâmica afetasse eles. Na verdade, não afetaram em nada. Eles é que afetaram a cristandade. Mas aqui estamos longe ainda. Aqui nós estamos no ano 711. E os sábios judeus vão sair de Constantinopla para chegar até a Itália no ano 1400. No 400. Né? E aí eles vão cumprindo um plano da Carral. Eles também pertencem a Carral. Isso não é nada demais dizer. Maomé e toda a sua corte e todo o seu poderio é fruto da Carral. E os sábios que saem de Constantinopla para não serem molestados pelos muçulmanos, né? Hoje são inimigos mortais, árabes e judeus, mas aqui estavam feitos unha e carne. Então, eles chegaram, realmente, esses 15 sábios chegaram na Itália. E aí levaram os artistas como Miguel Ângelo, como Rafael, como Bramante, como Giotto, Cimabue e outros, a um tipo de arte diferente, arte pagã. Eles diziam que a arte cristã era feia, a arte das catedrais realmente não é bonita. Então, nós vamos mostrar depois a diferença entre a arte cristã e a arte renascentista. Evidentemente, a renascentista é muito mais bela. Mas, principalmente, o que eles pretendiam era levar uma cultura chamada Talmud para a cristandade e, assim, corroendo a figura de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque, se por um lado é verdade que eles fundaram academias na Itália, por que a Itália? Porque era a sede do Papa, era a sede da cristandade. Então, corroendo tudo em torno do Papa, criando inimigos do Papa, como os frangipanos. Então, os Médici não eram contra, os Borgia também não, os Sforza também não, mas eles queriam, assim, criar divisões na cristandade italiana. Então, a nobreza italiana, cada um dos nobres possuía um estado. Eram estados separados, como na Grécia Antiga. Mas, na verdade, eles fizeram isso. Nós mostramos aqui que hoje eu tenho isso aqui, que é a tradução interlinear do Evangelho de São João. Enarquei no Logos, kai Logos in proston theon, kai Theos no Logos. Então, aqui nós destacamos as palavras. Olha aqui, ó. Logos, Theos. Logos é o verbo e Theos é Deus. Então, assim, aqui eu tenho a tradução interlinear. No começo da palavra e a palavra está com Deus. Está aqui embaixo. Hoje nós temos isso, mas não tínhamos. Então, eles vão com a desculpa de que as famílias ricas e poderosas então poderiam ler nos originais. E eles acreditam. Também poderiam ler no hebraico original. Maravilha, né? Leu o Gênesis, ó. Sefer Bereshit, no original se chama, né? Tá aqui, ó. B-R-A-X-I-T. Bereshit. Traduzido por Gênesis. Capítulo 1, começa daqui. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-eretz. Termina em Eretz, a palavra é Eretz. No princípio, traduzido erroneamente, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso é uma tradução porca. Então, realmente, a gente tem que saber o original. Mas a intenção dele não era essa. Era corroer o cristianismo. Por um lado, voltando ao paganismo. O paganismo era exatamente o oposto. As festas pagãs eram orgias, bacanais, tudo sacanagem. Enquanto que o cristianismo, Jesus Cristo, tinha pregado a pureza do coração. Então, eles vão destruir a tradição cristã
pela arte, mas também por alguns livros, algumas tradições que foram compostas, histórias falsas sobre Jesus, contidas no Talmud e em outros livros, como por exemplo aqui Eliphas Levi, no livro A Ciência dos Espíritos, em determinado capítulo aqui, ele vai mostrar a história de Jesus segundo os talmudistas. Ó. A história de Jesus segundo os talmudistas. Podem ver. No original é Sefer Toledot Yeshua. Sefer é livro, Toledot é geração, Yeshua é o nome errado de Jesus, porque é Yeshu. Yeshu Natsri. Os rabinos sérios não escrevem Yeshua. Mesmo eles, que são judeus, no Talmud escrevem Yeshu Natsri. Só os rabinos corrompidos é que, através de um convertido do judaísmo, né, então ele fez essa mudança. O nome era Yeshu, ele transformou em Yeshua. Áquila, o prosélito. Então aqui está. Eu poderia traduzir o Sefer Toledot Yeshua por livro do filho da puta. Porque aqui eles dizem que Jesus é filho de uma puta. Então essas histórias que eram comuns no Oriente, anticristão, agora esses sábios vão levar para a Itália. E vai prosperar. Porque vai terminar dando naquela história do Dan Brown e o filme do Código da Vinci e outras coisas dessa natureza. Mas começa devagarzinho, né? Começa em 1400. Dan Brown é agora. Então, provando agora. Eu fiz um livro, eu tenho um livro que não é dizer, chamado História Política da Cristandade. Toda ela está calcada em livros dos autores mais bem aceitos, mais gabaritados. Esse livro eu escrevi, é uma resenha. Vamos pegar aqui alguns dados para que vocês vejam o que eu estou dizendo, se é verdade ou não. O que nos interessa é o poder do Islã. É o capítulo 8. Está aqui, ó. Página 4, Poder do Islã. Capítulo 8. Então vamos ler. O período islâmico. O maior adversário religioso do cristianismo feudal deve sua existência ao judeu, pois Maomé era um boneco na mão dele. Muitas das práticas e doutrinas islâmicas foram copiadas diretamente do judaísmo. Exemplo, Maomé, quando ele estava à presença do arcanjo Gabriel, ele tinha crise epilética, ficava inconsciente. E um criado dele, que ele era um analfabeto, chamado Ali, copiava tudo o que ele falava. Então, diz a tradição islâmica que ele se lembrava quando ele voltava. Ora, um epilético não sabe o que fez nas crises de epilepsia, mas cada um defende o que é seu. E esse criado chamava-se Ali, o que já é um nome árabe. Na Arábia, os judeus eram influentes em grande número. A cidade de Medina, como nós vimos, foi quem deu a Maomé um exército de mercenários para conquistar Meca. E na maioria eram ourives e comerciantes, né, e alguns artesãos. Assim se explica o sucesso de Maomé, que muito provavelmente não teria ocorrido se os judeus que habitavam em Medina não tivessem apoiado Maomé, e a primeira cidade que eles conquistaram foi levar Maomé de volta a Meca e levar ele nos braços. Aí ele tomou Meca. Entretanto, depois de haver conquistado a simpatia dos habitantes de Meca, que era o primeiro desejo dele, Maomé mudou completamente de atitude. Aí ele começou a desconfiar que estava sendo usado pelos judeus. Começou a ter inteligência. E assim ficou um pouquinho distante da comunidade judaica, mas morreu logo depois disso. Ou seja, ele desconfiou que o judeu estava usando ele muito tarde. Aqui está, já mostrando a vocês, supostamente o arcanjo Gabriel, esse rosto aqui, é o arcanjo Gabriel, pode ser num cavalo, num camelo, num cabrito, e outro anjo aqui do lado, levando Maomé para o céu. Exatamente no lugar onde hoje, no Monte do Templo, por isso que a mesquita da Rocha, que tem a cúpula toda de ouro, é tão preciosa, porque ali Maomé morreu, e segundo se conta, alguém deve ter visto, né? Porque Eliseu viu, ele ia ser levado na carroça de fogo, e nós temos
Então, várias gravuras em vários livros, mas essa é a mais clara. A outra, que já mostrei a vocês no vídeo anterior, é mais obscura. Então, assim, Maomé teria passado desse mundo para o outro de corpo e alma, como Elias, por exemplo. Mas Maomé desconfiou, mas já estava perto de morrer. Então, o califa Omar, que sucedeu Maomé no ano 660, reconheceu novamente a importância dos judeus, reconhecendo, admitindo a sua religião e o conselho dos reis islâmicos. Ou seja, no conselho dos reis islâmicos, os judeus eram admitidos. Olha, o conselho dos reis islâmicos, como é que pode ser judeus? Então ali estava o chefe da Carral, que no hebraico todos sabemos que chama o príncipe do cativeiro, ou exilarca. Ele fazia parte do conselho dos príncipes islâmicos, ou dos reis islâmicos. Também foi concedido aos intérpretes da Torá, chamado Gaon, de Gaon, intérprete, Gaonim é plural. Permitiu-se também, através desse novo califa, a legislação judaica a todos os judeus do mundo árabe. Então, eles não viam como árabes, eles viviam como judeus. A maneira de viver deles era permitida pelos árabes, olha só. E é muito diferente da maneira dos árabes. Então, o modo árabe de viver, a mesquita árabe, é muito diferente de uma sinagoga judaica, né? Embora a dieta seja semelhante. Então, assim, a legislação judaica continuou valendo, convivendo com a legislação da Sharia do mundo islâmico. Então, aqui está no Alcorão a Sharia. E acontece que o judeu não é obrigado a seguir a Sharia. Estranho, não é? Isso aconteceu na Espanha, na Alemanha, em Marrocos, no Egito e em todos os lugares. Então, já vimos aqui, reconhecemos que eles fizeram coisas belíssimas na Espanha, mas o judeu que estava na Espanha, então, quando ele recebeu a invasão do Islã, recebeu de braços abertos. E sabemos da existência de judeus camponeses, mercadores e banqueiros na corte de Bagdá. Bagdá seria a capital do atual Iraque. Naquela época já chamava Bagdá. Falavam árabe e adotavam nomes árabes. Ou seja, misturaram tudo. E se explica por quê. Quando os maometanos cruzaram Gibraltar, invadindo assim a Espanha, encontraram lá todo o apoio que eles necessitavam. Aqui está, detalhe. Aqui está, ó. Spain, em inglês, Espanha. Aqui está o Estreito de Gibraltar. Aqui está as costas da África. A pontinha da África que vai fazer com que essa península conecte com a Europa. O que os judeus querem é desmoralizar o cristianismo. E vão usar para isso o islamismo. Maomé pensa em expandir a fé em Alá. Ele é um tolo, é um místico, mas ele desconfia. Contudo, depois dele, os califas árabes não perceberam isso. Então, os judeus penetraram em todas as camadas sociais da Arábia, todas. Exerceram poderosa influência na corte. Não havia um califa que não se submetesse a um conselheiro judeu, fosse em matéria financeira, fosse em matéria política. Por exemplo, Hasdai, judeu, era conselheiro do califa Ramã III, no ano 960. Ele entrou em contato com o judaísmo internacional, influindo para melhorar a condição do clero. Quando eu disse a vocês, a gente acha que quando Vespasiano e Tito expulsaram os judeus de Jerusalém, foi uma desgraça para eles. Não foi. Porque eles pararam pelo mundo todo, mantendo relações comerciais, fundaram a Carral, já tinha fundado, mas fortaleceram e criaram laços. Não importava onde as rotas comerciais eram rotas de espalhar os costumes e as falsidades dos judeus. Então, o comércio e o câmbio, que é o banqueiro,
eram as atividades principais dos judeus. E os árabes também. Então, nisso, eles faziam parceria um com o outro. Porque os cristãos tinham que obedecer a leis rígidas. Era proibido a juros. O Papa proibia um cristão cobrar juros. Mas Maomé não proibia. Então, para os cristãos que tinham tendência a se enriquecer sendo banqueiros, então a invasão islâmica seria uma beleza, né? E para os judeus, não importava lá a invasão islâmica, porque eles não obedeciam mesmo. A lei do justo preço e a lei do justo peso. Isso tornava o comércio uma atividade pouco lucrativa. Mas, sobre o Islã, não aparece isso. Nem os judeus obedeciam. Transformando a permuta feudal, que trocava feijão por carneiros, carneiro por boi, boi por arroz, e assim por diante, era o câmbio, era feito assim a permuta. Então, o escambo, eles introduziram a troca por moedas de ouro, cunharam moeda de ouro. Olha, agora dizia-se que um carneiro valia X, um saco de milho ou de feijão valia Y, e então deixou-se de trocar, o escambo deixou de existir e passou-se a ter o dinheiro, que hoje, quer dizer, no final das contas, foi a desgraça de toda a situação, né? Nós vemos que os homens se corrompem por causa do dinheiro. E quando havia escambo, não havia dinheiro. Então, foram os judeus que introduziram o dinheiro na sociedade. Então, por um lado, era uma prática evolutiva, porque ficava mais fácil pagar uma mercadoria com dinheiro que avaliar se um boi valia quantos carneiros ou quantos cabritos. Mas, por outro lado, os cambistas judeus se aproveitaram da situação para cobrar juros exorbitantes. Então, aqui nós temos um cambista judeu, velho, já, e aqui contando do dinheiro, vou mostrar ele aos pouquinhos, ó, um judeu velho de barba, contando dinheiro aí, ó, tem na mesa é dinheiro, e ele está contando as moedas de ouro e as moedas de prata que ele tem. Então, a moeda de ouro é a moeda que é de prata, e ele está contando exatamente porque ele vai poder emprestar, e vai poder emprestar juros, ele vai viver disso, não vai trabalhar, vai viver do dinheiro, como hoje os banqueiros de hoje. Então surge aqui essa prática. E aí, para o judeu, né, tanto fazia estar debaixo do poder do Papa, que desobedecia, como estar debaixo do poder do Islã. Mas o que ele queria era levar histórias como o Sefer Toledot Yeshua, que é o livro do filho da puta, e outras coisas, porque o Rabino Ezequiel dizia que Jesus Cristo está no inferno, entre fezes e esperma, fervendo. De qualquer maneira, no século X, as atividades dos judeus revestiram-se de muita importância. Ficaram riquíssimos no século X, tão ricos que eles puderam destruir o feudalismo. Então nós temos aqui, o Declínio da Idade Média. Aqui é um livro escrito por Jordan Huizinga, mostrando como é que os judeus, que é um casal de judeus, destruíram a Idade Média. São cambistas, são banqueiros. O declínio, aos poucos, eles foram correndo a cesta para um lado. E com as fábulas que destruíam, Jesus chama de filho da puta, dizendo que Maria, mãe de Jesus, era uma prostituta e foi estuprada, que São José era um pedófilo, porque Maria tinha 14 anos, ele tinha 42, e assim eles foram criando as condições para desmoralizar. Então, ricos e poderosos, eles conseguiram criar um novo sistema, que vai ser a segunda arma, o segundo ataque da Carral ao cristianismo. Esse sistema vai se chamar burguesia. Burguesia vem de burgo. Burgo quer dizer cidade. E a cidade era exatamente construída fora do castelo. Então os castelos vão deixar de ter razão de existir, porque a burguesia vai na cidade. E a cidade vai ser mais bonita, dependendo da riqueza do dinheiro, vai construir a cidade, a casa que você quiser. Então nós temos aqui a primeira cidade do mundo criada, chamada Bruges, que é Burgo, na Bélgica. É linda. No ano 1000, o burguês
vai conseguir vencer. Aqui está. É linda. A primeira cidade do mundo civilizado. Então, se você olhar os castelos medievais e as pequeninas vilas medievais, você vai ver que Bruges, que é isso aqui, hoje, se você for lá visitar, vai encontrar tudo isso assim. Então, é mais linda do que as cidades, pequenas vilas medievais. Então, assim, o judeu venceu. Venceu porque destruiu os castelos, destruiu a economia feudal, destruiu a cultura cristã, desmoralizou Jesus Cristo. Hoje muita gente acredita que Jesus Cristo era uma Maria Madalena, embora poucos saibam que o judeu escreveu o livro que Elifa Levi mostra aqui, Sefer Toledot Yeshua, dizendo que Nossa Senhora foi engravidada por um estuprador. José não era marido dela, era amante, e um soldado romano a estuprou. Então ela era uma qualquer. E essas historinhas que havia entre a comunidade judaica, então esses sábios levam para Roma e espalham. E muita gente acredita. E isso chegou até nossos dias, no Código da Vinci. Pronto. Então está aí. A primeira arma foi o islamismo, mas não conseguiram, porque Maomé foi detido em Poitiers. Ele conseguiu chegar até a Espanha e a França. Mas na França, Carlos Martelo mandou ele de volta para a Espanha. E o neto de Carlos Martelo, Carlos Magno, empurrou ele cada vez mais para fora, ajudando os reis da Espanha, até que eles saíram, tiveram que atravessar de novo Gibraltar de volta. Aí eles esperaram. E no ano 1000, eles conseguiram outro ataque, que era exatamente a burguesia. A burguesia tem como objetivo adotar os costumes judeus. Um burguês era aquele que podia fazer aquilo que queria, independente da vontade do Papa. Não obedecia às leis papais. Morava na cidade, não nos castelos. Então, o dono do castelo, o castelão, o príncipe, o duque, o conde, não mandava nele. Então, a cidade é independente, elegia o seu prefeito, era esse o cargo, né? Era um governo composto de uma Câmara de Vereadores, como hoje, e um prefeito. E o dono do castelo, o castelão, o duque, o conde, o barão, não tinha importância nenhuma. E assim, a Idade Média vai acabar. Portanto, dois ataques. Aqui está, historicamente, no livro que eu escrevi, não publiquei, História Política Alexandrina. Então, espero que vocês tenham percebido que a Cabala não vai descansar enquanto não destruir o cristianismo. É a nossa pior inimiga. Hoje, estão brigando, se matando, né? E o Irã está tentando formar uma Liga Árabe para poder destruir Israel. Israel está usando seu potencial atômico, os mísseis, para poder destruir as cidades que estão em torno de Israel. O Líbano está sendo bombardeado, né? As cidades, o Líbano é ao norte de Israel. E as cidades a leste, que é a Jordânia e a Cisjordânia, também estão sendo invadidas. Então Israel está se expandindo, quando na verdade só devia ter 26% daquela terra. É o que a lei ditava. Então, minha gente, assim, nós sabemos quem é o nosso inimigo. Não podemos fazer nada porque eles chegaram a um poder hoje invencíveis, com Lord Nathaniel Barão de Rothschild. Ninguém pode vencer esse homem. Ele tem uma fortuna pessoal de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Isso é dele. E os bancos dele administram a pequena quantia dos grandes ricos, que somado dá 500 trilhões de dólares. É a ele que todos nós obedecemos, o rei do mundo. Até a próxima.